tema os níveis da vontade de Deus. Eu não sei se você já reparou, mas a vontade de Deus, ela também tem níveis. E nós vamos ver isso essa noite, para que possamos entender que nível da vontade de Deus nós estamos vivendo em nossa vida. Projeta para mim Romanos 12:2, por favor. Não é segredo para ninguém, e eu tenho falado muito sobre isso, que Deus ele sonha em transformar o seu povo novamente à sua imagem e semelhança. E quando a palavra de Deus diz que ele começou uma obra e que ele vai terminá-la, essa obra está em andamento. Esse aperfeiçoamento está em andamento. A salvação ela acontece em algumas fases da nossa vida. Quando ele diz que ela começou, é porque nós já fomos salvos. Quando diz que ainda vai completar, é porque ainda seremos salvos. E quando diz que estamos sendo aperfeiçoados, é porque estamos sendo salvos. Pastor, como é isso? O negócio está complicado. Quando você aceitou a Cristo, seu espírito foi vivificado. Você foi salvo. Só que ali começa uma caminhada para a santificação da sua alma e da minha. O processo de santidade é o processo de transformação da mente. É o processo de transformação para que possamos ter a mente de Cristo. E isso tem uma razão, tem um objetivo. E quando o nosso corpo for glorificado, será o final desse processo. Então a salvação ela acontece em 3 etapas. Ela acontece no espírito, ela acontece na alma e ela acontece no corpo. Hoje nós estamos trabalhando a santidade da nossa alma, a transformação da nossa alma. E é necessário que eu e você compreendamos uma coisa. Sem essa transformação, não tem como vivenciar ou experimentar o que Deus tem para nós. Não tem como eu e você, por mais que aceitemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós não trabalharmos para a transformação da nossa mente, nós não temos como experimentar a vida de Deus em nós como Deus quer que seja. E esse texto, Romanos 12:2, é um dos textos que trazem justamente essa ideia do que Deus quer que eu e você experimentemos a respeito da vida que Ele tem reservado para mim e para você. Então, há níveis da vontade de Deus aqui. Olha o que diz o texto. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não tem como eu ter o mundo como padrão e viver o que Deus tem para mim. Não tem como. Se eu faço a mesma coisa que o mundo faz, não existe diferença nenhuma entre o Alan que aceitou a Cristo e aquele que não aceitou. Se ambos fazemos o que o mundo quer que façamos. Pastor, mas aí o senhor aceitou Jesus, então o senhor está salvo no Espírito. Mas é o primeiro passo, irmão. Para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso continuar a caminhada. Não apenas dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo é conquistado por Cristo. Lá na cruz. Eu só preciso crer nisso. Mas a caminhada de santidade depende de mim. A caminhada de santidade depende da minha busca. Depende de uma atitude, depende de uma decisão. É responsabilidade minha também. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida, mas a busca sou eu que faço. Então aqui está dizendo o seguinte: aquele que quer viver o padrão do mundo, não tem como viver o padrão de Deus. Aquele que quer viver segundo os padrões do mundo, não tem como experimentar o que Deus tem reservado. Então nós temos que tomar uma decisão e fazer uma escolha. O que nós queremos viver?
Até os 34 anos de idade, eu vivi o padrão deste mundo. Corri atrás das riquezas deste mundo. Até os meus 34 anos de idade, eu trabalhei feito um louco para ficar rico. Fiz muita farra, vivi muita coisa errada, mas aos 34 anos de idade, eu descobri que a minha vida não fazia sentido. E que tudo aquilo que eu estava correndo atrás não me trazia nada de bom. Nada de bom. Tudo seria passageiro. A minha vida continuava sem sentido, sem significado. Continuava um vazio. Porque o meu padrão era o padrão do mundo. Existem pessoas, irmãos, que nesse exato momento creem em Deus, sim, mas creem e vivem conforme o padrão do mundo, correndo atrás como o mundo manda correr atrás, fazendo da forma que o mundo quer que faça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Esse é o padrão de Deus. O padrão do mundo: busque primeiro as outras coisas. Tem muita gente buscando primeiro as outras coisas. E é justamente isso que impede de viver o que Deus tem para nós. O que verdadeiramente Deus tem para nós. Então, esse padrão ele deve ser riscado. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem. Repara que há um pedido aqui: deixem. Se você não deixar, Deus não muda. Porque Deus não obriga ninguém a nada. Deus não é invasivo. Deus não é um ser que vai entrar na nossa vida de tesoura voadora e dando ali rabo de arraia. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser recebido com amor, com fé, com carinho, hospitalidade. Então aqui, mas deixem que Deus os transforme. Tem gente que não deixa Deus transformar. O coração é duro. Nasci assim, vou morrer assim e acabou. E essa pessoa nunca é transformada, porque não deixa. Mas por não ser transformada, também não vive aquilo que Deus tem. Deus tem coisas maravilhosas, irmãos, para mim e para você. A gente vai ver isso hoje. Mas tem gente que não está vivendo. Tem cristão que não está experimentando isso. Tem cristão que está com a vida talvez pior de quando estava no mundo, porque lhe falta sabedoria. Existem pessoas, irmãos, que estão se afundando no tremendal de lama, mesmo crendo em Jesus Cristo, porque estão usando os padrões desse mundo para tentar viver aquilo que Deus tem. E não tem como. Não dá para viver as duas vidas ao mesmo tempo. Ou vivemos conforme o padrão do mundo, ou vivemos conforme o padrão de Deus. Não dá para viver os dois. Precisamos fazer uma escolha. Deus os transforme pela renovação da mente. Renovação da mente. Eu e você. Nós temos coisas na nossa mente que foram construídas durante anos. Desde a nossa criação na nossa família. Quem toma açaí aqui? Levante sua mão. Quem joga uma aguinha na cuia do açaí depois que toma? Levante sua mão. Fala a verdade. Você sabe por que você toma essa aguinha? Sei lá, pastor. Bom, a minha avó me disse que era para não dar sede. Eu já vi um monte de explicação para isso. A verdade é que nós aprendemos. Isso foi colocado na nossa mente, que colocando essa aguinha no final do açaí, era bom. E nós aceitamos e até hoje fazemos. Eu não consigo tomar açaí sem depois jogar a aguinha na vasilha.
Mas eu conheço pessoas que dizem assim, mas eu acho nojento a aguinha, então não olha para a minha aguinha. Olha para a tua vasilha, amém? Mas isso foi ensinado pela minha família. Assim como talvez tenha sido ensinado pela sua. Então, essas coisas, elas são ensinadas e elas entram na nossa mente como uma verdade. Existe a história de uma pessoa, uma família, que ela tinha um tal de um peixe assado de forno, que era receita da família. Mas aí, a mãe cortava a cabeça e o rabo do peixe. Aí uma vez a netinha chegou e perguntou assim, mãe, aliás, vó, por que, aliás, a filha para a mãe, por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe para fazer essa receita? Aí a mãe disse, minha filha, eu aprendi com a tua avó. Eu não sei não, vou perguntar para ela. Ligou para a avó. Vó, mãe, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe para fazer aí de forno? Disse, minha filha, olha, eu aprendi com a tua avó isso. Deixa eu ver se ela me atende. Ligou e a Bisa atendeu, né? Disse, mãe, aquela receita da família de peixe de forno, que a gente corta a cabeça e o rabo, por que mesmo? Minha filha, é porque eu estava com um xarel pequeno e o peixe não dava. Aí eu cortei a cabeça e o rabo, aí deu certinho, aí eu assei no forno. Isso passou de geração em geração. Então, as outras mulheres, mesmo com um xarel grande, cortavam a cabeça e o rabo do peixe, achando que era parte da receita. São coisas que entram na nossa vida, irmão, como ensinamento. Aí a palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha, tem que haver a renovação da mente, porque a nossa mente está cheia de ensinamentos que o mundo ensinou. Quer ver como o mundo ensina? Se a tua mulher briga com você, qual é a melhor solução? Deixa ela e procura? Quero ver um homem agora para responder isso. Deixa ela e procura? É o ensino do mundo, tá? É o do mundo. Deixa ela e procura outra, vai pro bar, né? Esfriar a cabeça, não é isso que o mundo ensina? Sim ou não? Mulheres, autorizem esses homens a falar, pelo amor de Deus. Não briguem com eles. A gente está aqui só, né? Dialogando esse ensino do mundo. Porque o mundo diz o seguinte, tá cheio de mulher, tá cheio de homem por aí. Tu vai ficar batendo cabeça com esse aí, com essa aí? Troca logo. Sim ou não? E aí a gente cresce, quando a gente se envolve num relacionamento, que tem uma briga, o que a gente faz? Vai trair, vai pro bar, se vacilar, arranja realmente outro. Por quê? Porque nós fomos ensinados pelo mundo dessa forma. Quer ver outro ensinamento do mundo? Bateu? Comigo não, mamão, né? Bateu, levou. O mundo diz que você jamais pode apanhar. Mas esse é o ensinamento de Deus? Ele diz, dê a outra face. Dê a outra face. Então, o que eu quero te dizer aqui, irmão? É que a nossa mente está entulhado de ensinamentos do mundo, que envolvem pecados, que envolvem todo tipo de pensamento que não é benéfico para nós, que não agrada ao Senhor, e que por eles existirem em nós ainda, nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem reservado para nós. Então nós precisamos fazer o que a palavra está dizendo? Precisamos mudar a nossa mente, precisamos renovar a nossa mente, precisamos tirar esses pensamentos, essas ideias que não agradam a Deus e colocar os ensinamentos de Deus. É fácil? Não. É possível? Sim. Quando você passa a se alimentar da palavra de Deus,
o Espírito Santo ele começa a mudar a tua mente. Ele começa a mudar a forma de você pensar. É por isso que tem pessoas que quando começam a se alimentar da palavra, passam por alguma situação que depois ela diz assim, em outras situações eu faria diferente. Em outras situações eu rodaria a baiana. Em outras situações eu riscaria a faca. Você está entendendo? Por quê? Porque a palavra já fez uma mudança. Mas olha só, uma ou poucas mudanças não são necessárias, ou melhor, não são suficientes para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Nós falamos, sermões passados, sobre uma vida abundante. Isso é verdade. Mas a gente vê o povo de Deus, na sua maioria das vezes, sem viver essa vida abundante. Por quê? Porque a sua mente precisa ser transformada para que ele passe a experimentar essa vida abundante. Porque enquanto ele pensar como o mundo, ele não tem como viver aquilo que Deus tem. Então essa passagem de Romanos, ela está falando de forma condicional, é uma condição. Você quer viver, olha só o final, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sim ou não? Renove a sua mente. É a única forma. Não dá para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem ter uma mente renovada, pensando como o mundo pensa. Daqui a pouco tem a Agropec. Quem vai lá esfregar o bucho na Agropec? Vamos já falar para o pastor aqui, né? Mas tem gente programando já. Olha só, eu quero Deus, mas eu também quero o mundo. Será que você não consegue se satisfazer com a alegria de Deus? Será que Deus não tem uma alegria para você? Será que é necessário realmente você mergulhar na alegria do mundo, que envolve muitas vezes bebedeiras, orgias, traições, adultérios e uma série de outras coisas? Será que o povo de Deus precisa viver isso para ser alegre, para ser satisfeito? Pastor, eu vou só passear lá. Amém, glória a Deus. Seja luz onde você andar. Seja sal onde você andar. Mas a verdade é, existe uma vontade de Deus. E olha o nível. Ela é primeiro boa. Depois ela é agradável. E depois ela é perfeita. Aqui eu vejo Deus me mostrando que existem níveis da vontade de Deus para o seu povo. Eu quero entrar nisso com você agora aqui para a gente refletir junto. Deixa o texto para mim aí, tá bom, Mateus? Quanto mais nossa mente for renovada, preste atenção, quanto mais a minha e a sua mente for renovada, mais de Deus nós experimentamos. Amém? Agora, se nós estamos aí vivendo de uma forma superficial, né? Nós estamos começando essa caminhada, ou a gente tem muito tempo de caminhada, mas não se aprofundou, a gente ainda faz muita coisa que o mundo faz, que Deus não se agrada, a nossa vida ainda está meio que confusa com relação a isso, talvez eu esteja vivendo a boa vontade de Deus. O que é a boa vontade de Deus? Existem coisas nesse universo que são bons, mas que a gente não quer, sim ou não? Quer ver? Quem gosta aqui de salada? Salada é bom? Você quer comer todo dia? Quem gosta de cebola? Ixi. Cebola faz bem? É bom? É saudável? Você quer comer? Existem coisas, irmãos, que nós sabemos que é bom, mas nós não queremos para nós. O primeiro nível da vontade de Deus é entender que a vontade de Deus para nós é boa, que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família. Nós conseguimos entender isso, que esse primeiro nível é bom, mas deixa eu te falar uma coisa, nem todo mundo quer.
Nem todo mundo quer pagar o preço para isso. Mesmo sabendo que é bom. Quem aqui acorda cedo para fazer atividade física? Levanta sua mão. Atividade física é bom? Por que não fazem? Você está entendendo? Tem coisa que é boa. A vontade de Deus é boa. Mas tem gente que não quer fazer. E por isso não tem como viver. Irmão, presta atenção. Quem sabe aqui que orar é bom? Quem sabe que orar é bom? Orar. Tem gente que nem levanta a mão porque já está na dúvida. Orar é bom. Você ora todo dia? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, levante sua mão. Você lê ela todo dia? Você medita nela todo dia? Você está entendendo o porquê que o povo de Deus não está vivendo uma vida abundante? Porque o primeiro nível da vontade de Deus, que é o bom, nem isso estão fazendo. Nem isso estão alcançando. Eu sei que viver isso é bom, eu sei que orar é bom, eu sei que a palavra de Deus vai mudar a minha história, eu sei que buscar o Senhor é bom, mas eu não faço. Eu sei que atividade física é bom, comer saudável é bom, eu sei que ser generoso é bom, ter amigos é bom, mas também não faço. E como é que a gente vai viver então? Sobras? Migalhas? A gente vai vivendo de pequenas porções, quando nós poderíamos viver uma vida boa. Aqui está dizendo que a vontade de Deus é boa, irmão, mas não está dizendo que é agradável ainda não. Está dizendo que você vai ter que escolher viver isso, mesmo não gostando. Porque o bom é uma escolha. Pastor precisa perder peso. O que é que ele tem que comer? Pizza. Hambúrguer. E por que você não come? Só quer que eu coma. Você está entendendo? A gente sabe, irmão. A gente sabe. Nós temos a receita para viver uma vida boa. Nós temos uma receita para viver a boa vontade de Deus. Mas a gente tem dificuldade de fazer. Porque há uma resistência. Há uma resistência de querer largar as coisas do mundo. Está cheio de pessoas que sabem que Deus é muito melhor do que o diabo, sim ou não? Mas ainda assim estão escolhendo o diabo de vez em quando. Como é que isso acontece? Quem ama a sua varoa, quem ama o seu varão aqui? Ama mesmo. Ama. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Quem ama atrai? Não baixa a mão, não. Quem ama atrai? Quem ama atrai? Trai sim. Se vacilar, atrai. Se trouxer brasa para o seu colo, vai se queimar. Tem que ser uma eterna vigilância. Eu tenho que entender que eu tenho limite. Eu tenho que entender que o meu amor é bom. E por causa do meu amor, eu não trago coisas que venham prejudicar o meu amor. Você está entendendo? Eu fico longe daquilo que pode me trazer confusão. Por quê? Porque eu amo. Agora, mesmo amando, se eu trouxer para perto de mim o braseiro, uma hora eu me queimo. E tem gente que gosta de viver esse perigo, esse risco. Andar na corda bamba. Isso não é bom. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a boa vontade de Deus exige renúncia. Exige escolha. Que a gente não quer fazer.
Quem quer abrir mão de acordar tarde para poder acordar um pouco mais cedo e ler a palavra e orar ao Senhor, mesmo sabendo que isso vai fazer toda a diferença no seu dia. A pessoa sabe, irmão, mas não faz. Então a boa vontade de Deus, ela está aí para quem está fazendo. A boa vontade de Deus está aí para quem está pagando o preço. Então a gente vê no meio do povo de Deus, uns vivendo essa graça e outros paralisados. Quem acredita que Deus é o dono do ouro e da prata? E por que você ainda se mete um monte de dívida? Se o teu pai é o dono do ouro e da prata. Como é que você consegue dever Deus e o diabo na terra, sendo teu pai o dono do ouro e da prata? Simplesmente porque eu continuo agindo como padrão do mundo. E por causa disso, eu não experimento a graça de Deus, que é a sua boa vontade. Deus diz que Ele nos supre, amém? Sim ou não? Mas Ele supre todo mundo? Ou Ele supre aquele que obedece? A gente sabe disso, irmão. Nós temos o conhecimento disso, mas ainda assim temos uma resistência de fazer aquilo que tem que ser feito. Eu não sei se você já teve uma experiência parecida com essa. Eu já tive na minha família. Alguém que está prestes a morrer por causa de cigarro ou por causa de álcool. Está prestes a morrer. A pessoa sabe que se continuar fumando ou bebendo, vai morrer. Mas ainda assim, escolhe o fumo e o álcool e morre. A gente olha uma situação dessa e diz assim, como é que alguém pode escolher a morte? Como é que alguém pode escolher a morte? Mas nós não fazemos diferente, não. No nosso dia a dia, nós escolhemos a morte todos os dias. Quando deixamos de escolher a vontade de Deus para nós. Quando deixamos de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, para fazer aquilo que o mundo quer que a gente faça. E aí a gente deixa de viver a boa vontade de Deus. Mas vamos entender aqui agora que você passou por tudo isso, você conseguiu entender, iniciou a renovação da tua mente, você agora está buscando ao Senhor, você está orando, está lendo a palavra, poxa, a tua vida começou a entrar no eixo. Deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que quando Deus ele começa a trabalhar na sua vida, Deus ele começa a organizar, Deus dá um emprego, Deus organiza, tira a enfermidade, Deus coloca uma bênção aqui, ajeita a bênção daqui. Tem pessoas que quando começa a ajeitar, paralisa, deixa de buscar. E aí o bolo desanda tudo de novo. Tudo de novo, porque não dá prosseguimento, porque não persevera em buscar. Acha que quando a coisa começa a melhorar, já é o suficiente e aquilo nunca mais vai voltar a ser ruim. E aí quebra a cara porque volta e às vezes volta pior até. Nós não podemos parar a nossa busca. Então vamos supor que você está passando por essa fase onde Deus está organizando a tua vida. Você começa a viver a boa vontade de Deus, aquela que você sabe que é bom, mas que você ainda tem resistência, você ainda tem um pouco de preguiça para orar, você ainda tem um pouco de preguiça para ler. Pastor, preguiça é feia, é horrível, mas tem gente que tem. Você tem dificuldade de estar naquele tempo de devocional, mas você está fazendo. Mesmo você tendo essa dificuldade, você está fazendo e você começa a viver a boa vontade de Deus. Tem mais um outro nível para você. A palavra diz ali que agora a vontade se torna agradável. Pastor, como assim? O que significa a palavra agradável? Significa que te satisfaz, que te faz feliz, que te alegra. A vontade de Deus no nível agradável
é que você rompeu com as resistências e agora você vai viver algo bom. Você está se sentindo feliz por estar fazendo aquilo. Você tem prazer em estar na casa do Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que não, porque isso não acontece. É difícil acontecer aqui. Mas talvez alguém tenha chegado até aqui sem querer ter vindo. Ah, não quero ir. Culto é bom, mas cansado. Tanta coisa para fazer. Alguém? Alguém não queria estar aqui hoje à noite? Pode falar, gente, isso é normal. Todo mundo. Que igreja abençoada, né? Amém. Estaria socorrendo, não queria estar aqui. Mais alguém? A irmã Liana também? Amém. Alan Jones, Leane. Não, só a orelha mesmo. Você sabia que isso é normal, é uma luta que nós temos que enfrentar? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você atinge um nível da vontade agradável, você quer vir porque você sente prazer em estar aqui. Você sente prazer em estar na presença de Deus, em louvar, em adorar, em orar. Você está passando por um nível onde é agradável a você, ou seja, a vontade de Deus se torna agradável a você, ela te faz feliz, ela te faz satisfeita, mas esse nível, ele não está antes da boa vontade. Nós precisamos romper com a resistência da boa vontade, que é aquela que a gente sabe que é bom, mas a gente não quer fazer muitas vezes, mas a gente ainda assim faz para começar a viver o nível da vontade agradável de Deus para a nossa vida, irmão. Tem pessoas que não têm prazer em estar na presença de Deus, mesmo crendo, você sabia disso? Tem pessoas que não têm prazer em orar, tem pessoas que não têm prazer em ler a palavra. Leem a palavra de forma mecânica, como se fosse um livro qualquer, mas ela não é. Mas por que isso acontece, pastor? Porque você ainda não está vivendo o nível da vontade de Deus agradável para a tua vida. Porque a hora que você entender, a hora que a tua mente se transformar, for renovada, a ponto de você começar a experimentar a vontade agradável de Deus para você, você não vai querer outra coisa, irmão. Você todo dia vai querer isso. Todo dia você vai querer ler a palavra, você vai estar em oração, todo dia você vai querer estar buscando algo para a sua vida de Deus. Por quê? Porque você sente alegria e felicidade em fazer aquilo, porque você entendeu que não tem nada melhor do que isso aqui nessa terra. Nada melhor. Mas enquanto nós não entendemos, nós continuamos nessa luta de saber que é bom, mas ainda assim lutar contra a nossa carne. Nós sabemos que Deus é bom, adorar Deus é bom, cultuar é bom, mas a nossa carne muitas vezes não quer fazer isso, e aí nós entramos em luta contra a nossa carne para poder fazer o que é bom. Quem está compreendendo? Isso só acontece com a mente sendo renovada, irmão. É um processo, é uma caminhada. É por isso que tem pessoas que nunca conseguem atingir esse nível, porque param de buscar, param de ler, param de orar, param de meditar, param de ter um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento com Cristo é fundamental para que eu possa viver a vontade de Deus. Mas, pastor, eu não tenho tempo, meu dia é corrido, eu corro para cá, corro para lá. É justamente o que fala o texto. Você está vivendo talvez pelos padrões deste mundo, que tiram o nosso tempo. O diabo, quando ele quer paralisar um crente, ele dá trabalho. Ele promete dinheiro, uma oportunidade de um ganho a mais. E aí a pessoa trabalha de manhã, de tarde, de noite. E quem é que fica de lado? Deus.
E aí a gente às vezes argumenta para Deus dizendo assim: Deus, o Senhor sabe que quando eu ajeitar isso aqui, eu volto. Até lá o estrago está feito. Até lá a vida está bagunçada. Até lá aquilo que Deus estava organizando já desandou tudo, porque o diabo, meu irmão, ele é astuto e ele só sabe roubar, matar e destruir. Se ele tiver uma oportunidade na nossa vida, é só o que ele vai fazer. Ele rouba a nossa paz, ele rouba o nosso tempo, ele rouba a nossa paciência, rouba a nossa saúde, mata os nossos sonhos, mata os nossos projetos. Ele acaba com a nossa alegria. Destrói com tudo aquilo que Deus estava construindo na nossa vida. Ele só precisa de uma chance, de uma brecha. Mas quando eu me posiciono e eu não desisto e eu continuo caminhando, eu vou vivendo os níveis da vontade de Deus. E a minha vida vai sendo transformada. E eu vou vivendo a graça, o favor do Senhor, como eu nunca vivi antes. O último nível da vontade de Deus é a vontade perfeita. Perfeita. Irmãos, depois de você experimentar a vontade agradável, ou seja, aquilo que te alegra, aquilo que te satisfaz, Deus ainda tem algo que é perfeito para você. Você pode imaginar um negócio desse? Uma vida perfeita. Pastor, na vida perfeita não tem luta. Não, aí que você se engana. Na vida perfeita de Deus, não interessa o que está acontecendo em tua volta, você vai estar sempre feliz, satisfeito. A paz que excede todo o entendimento está no nível da perfeição de Deus. Quando tudo estiver caindo à tua volta, ninguém vai entender a tua alegria, ninguém vai entender o teu fogo, o teu amor, a tua paixão, ninguém vai entender o porquê que você continua desse jeito, porque você está vivendo o nível perfeito da vontade de Deus. Mas isso precisa que eu busque, que eu faça, que eu decida renovar a minha mente com a palavra de Deus, me alimentar dessa palavra, ter um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus, não apenas de domingo, mas um relacionamento diário. Tem pessoas que dizem assim: não, eu falo com Deus todos os dias, pastor. Mas como é que você fala com Deus? Porque eu falo com o meu vizinho quase todos os dias. E tem vizinho que não conhece a minha intimidade. Mas eu falo. Então eu percebo que às vezes pessoas falam com Deus, mas não permitem que vivam a intimidade de Deus, ou a sua intimidade. Isso é possível. Mas isso não pode acontecer entre nós e Deus. Porque Deus, ele quer mudar a tua história, irmão. Sabe, Deus, ele tem tudo planejado para nós. Deus, ele quer que você não viva apenas algo bom, mas viva algo agradável e perfeito. Mas ele não tem como fazer com que você decida mudar a mente. Tem que partir de você e de mim. A ação tem que partir de nós. E a gente precisa desfazer os argumentos do mundo para começar a viver os argumentos de Deus na nossa vida. Viver a comunhão, a generosidade, o amor, viver verdadeiramente aquilo que a Bíblia nos ensina. E não aquilo que o mundo tem nos ensinado, ou que já nos ensinou. Isso precisa cair por terra, irmão. O que o mundo nos ensina, o padrão do mundo, não é o padrão de Deus. Então isso não pode fazer parte da minha vida. Eu preciso fazer conforme Deus ensina. E quando eu faço conforme Deus ensina,
Deus, ele vai ajeitando a minha vida. Deus, ele vai arrumando a minha história. Deus, ele vai fazendo com que eu e você, a gente viva coisas que nunca vivemos. Tem gente, irmãos, que quando começa a experimentar os milagres, acha que Deus só tem aquilo. Mas aquilo é só o começo. E pelo fato de não perseverar, deixa de experimentar, deixa de crescer, deixa de avançar. O que Deus tem levantado, ou quer levantar, é um povo diferenciado. Deus quer levantar um povo que realmente é apaixonado por Ele. Deus quer levantar um povo que verdadeiramente o deseja mais do que todas as coisas. Deus, ele não quer levantar um povo que queira apenas realizar os seus sonhos. Deus quer levantar um povo que o deseje acima dos seus sonhos. Que o maior sonho talvez seja ser íntimo de Deus. Se temos Deus, do que precisamos, irmãos? Se temos Deus em nossa vida, do que precisamos? Dinheiro? Bens? Deus é tudo. Deus é tudo. Só o que nós precisamos é Deus. As outras coisas, ele diz que ele acrescenta. Ele conhece a minha e a sua necessidade. E ele dá para mim e para você no tempo certo. Mas para isso, deve existir um relacionamento verdadeiro entre nós e Deus. Não um relacionamento de permuta ou interesse. Não um relacionamento esperando que Deus venha realizar o que eu quero. Não. Um relacionamento no qual eu consigo compreender que sem Ele a minha vida não faz sentido. Que sem o meu Criador eu não sou ninguém. É isso que tem que acontecer. E quando isso acontecer, eu vou caminhar na sua vontade. Eu vou romper com as resistências daquilo que eu sei que é bom, mas eu não consigo fazer ou tenho dificuldade de fazer. E quando eu estiver experimentando a vontade agradável de Deus, aquilo que me alegra e me satisfaz, eu vou poder compreender onde é que Ele quer me levar, onde Ele quer levar você, onde Ele quer te colocar. Isso tudo é uma caminhada, irmão. É um processo que eu e você temos que passar. Não tem como chegar lá na frente sem passar pelo processo. Não tem. Ou renovamos a nossa mente para experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós, ou vamos ficar paralisados no meio do caminho, vivendo de migalhas espirituais, vendo a nossa vida, a nossa família, muitas das vezes, sendo destruída pelo inimigo. Mas o que Deus tem é diferente disso. Deus tem graça para você e para mim. Deus tem favor para você e para mim. Deus tem prosperidade e cura para você e para mim. Nosso Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. Mas não é pelo que Ele tem para nós que nós o amamos. É porque Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Amém? A vontade dEle está acessível para todo mundo. Todo mundo, irmão, pode experimentar a vontade dEle. Todo mundo que buscar a renovação da sua mente. Que não queira viver conforme os padrões deste mundo. Todos podem experimentar a vontade de Deus se estiverem buscando os padrões de Deus para a sua vida. E eu digo para você, sem sombra de dúvida de errar, o padrão de Deus é muito melhor do que o padrão do mundo. O padrão de Deus te faz feliz e satisfeito. O mundo te faz chorar e te engana. O mundo te ilude. Deus tem algo eterno para você. O mundo só tem coisas temporárias para a sua vida.
Não existe nada que esse mundo nos dê que não seja temporário, que não fique aqui. Mas aquilo que Deus dá é para toda a sua vida, para toda a minha vida, é para toda a eternidade. Amém? Fique de pé.